Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. A Lei Brasileira de Inclusão determina que crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência, seja física ou intelectual, devem ter acesso às escolas regulares com as devidas adaptações para que eles se sintam acolhidos e integrados ao ambiente. A ideia é que eles possam desenvolver suas potencialidades e não se sentir limitados por eventuais dificuldades na aprendizagem. No Panorama de hoje, vamos saber como é a realidade dos estudantes com deficiência nas escolas mineiras. Quais as dificuldades enfrentadas pelos pais no momento da matrícula e como as escolas públicas e particulares se preparam para receber os alunos que necessitam de atenção especial. O direito à educação das pessoas com deficiência é o tema do Panorama que começa agora. Em nosso estúdio, eu recebo a advogada Michele Siqueira, presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais. Michele, muitíssimo obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de falar desse tema que é tão importante para nós, né? Sociedade, famílias, pessoas com deficiência. É isso mesmo. Eu queria começar te perguntando o seguinte: no passado a gente tinha não sei se eu posso dizer uma divisão ou uma opção de determinadas pais ou pessoas que lidam com crianças e adolescentes com deficiência, de matriculá-los nas chamadas escolas especiais ou classes exclusivas, em que eles ficavam ali todos reunidos no mesmo local, e de uns tempos para cá vem crescendo muito o número de alunos matriculados nas escolas regulares, ou seja, alunos com deficiência matriculados em escolas regulares junto com outros alunos. Enfim, eu queria saber como é que se deu um pouco essa transição da maioria hoje dos alunos estarem nas escolas regulares e se é um consenso de que isso é a melhor opção ou ainda há quem defenda a colocação desses alunos em escolas especiais. Como é que é essa situação? Então, desde 96, com a LDB, as pessoas com deficiência já têm o direito de estar nas escolas regulares, as escolas comuns, né? E antes, as famílias preferiam colocar em escolas especializadas exatamente por causa dessa demanda específica, que ali existiam profissionais de saúde e existiam profissionais de educação. Com a inclusão da Lei Brasileira de Inclusão, 13.146 de 2015, as famílias hoje, elas elas ficam mais à vontade de colocar na escola comum, exatamente porque a lei obriga que a escola comum ela tenha as adaptações necessárias e todo o suporte e um sistema educacional inclusivo para todas essas pessoas. Ou seja, é um direito da pessoa com deficiência estar na sala comum com todo o suporte adequado. Infelizmente, ainda temos muitos desafios. Não são todas as escolas que cumprem a legislação. Logo quando a publicação da lei em 2016, as escolas particulares ajuizaram uma ação direta de inconstitucionalidade para questionar um artigo da lei, um inciso, que garantia que as escolas particulares elas têm que ofertar o apoio, profissional de apoio à educação, sem cobrar nada por isso aos pais. E eles questionaram porque eles não acham justo fazer o pagamento. Claro que essa ADIM ela foi arquivada, porque eles não tiveram a procedência dela e continua a Lei Brasileira de Inclusão obrigando ao suporte e adequação necessária. Então, lá no artigo 28, tem todos os direitos. Tem lá direito ao apoio, currículo adaptado, material adaptado, PDI, que é tão importante, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. É uma análise e um planejamento realizado entre a escola, o corpo pedagógico, as famílias e os profissionais aqui de fora que acompanham essa criança, que vão criar ali técnicas para que essa criança se desenvolva, essa criança, esse adolescente que está na escola, se desenvolva e tenha as melhores oportunidades, assim como as demais crianças e pessoas nas escolas. Pois é, como você falou, a Lei Brasileira de Inclusão é de 2015. E as escolas são obrigadas a receber os alunos. Ainda hoje existem pais e que têm dificuldade em matricular o aluno na escola? Infelizmente. E isso é crime, porque negar a matrícula de pessoa com deficiência é crime.
E é bom a gente falar que recentemente foi aprovado no Conselho Nacional de Educação um parecer muito importante, que fala do PDI, que fala da prioridade na matrícula de pessoa com deficiência, lá no artigo 9º, fala sobre as prioridades, mas que infelizmente as escolas não cumpriam. Então chegava uma criança na escola, olha, você não fez na data certa, então você perdeu. E a matrícula da pessoa com deficiência, ela é compulsória, então ela é obrigatória. A criança tem que chegar na escola, ela não pode sair sem essa matrícula. Mas tudo no nosso país, lamentavelmente, é muito difícil, porque nós temos uma lei maravilhosa, mas o nosso maior desafio é o cumprimento dessa lei, porque os pais ainda passam por dificuldades. Negativa de matrícula por alegação de que não tem vaga, negativa de matrícula por alegação de que não tem os profissionais adequados para atender aquela criança. Bom, se a gente tem desde 2015 uma lei que garante que as escolas ofertem todo esse suporte, já deu tempo suficiente para essas escolas se adequarem. Então, não há justificativa mais que, olha, eu não conheço a lei, por isso que eu continuo me adequando. Então, é isso. As dificuldades são inúmeras. Perfeito. A gente foi ouvir justamente o outro lado, a gente foi ouvir as escolas para ver como é que elas estão se adaptando, o que elas estão fazendo. A Secretaria de Estado de Educação, segundo a representante, adota vários procedimentos ao receber as crianças com deficiência nas escolas estaduais aqui de Minas. Quem explica então é a Superintendente de Políticas Pedagógicas da Secretaria, a Graziela Trindade. Vamos ver. A Secretaria de Estado de Educação, ela já tem regulamentada a política destinada ao atendimento dos estudantes público-alvo da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, nós temos todo o cuidado de organizar a rede, e quando eu digo organizar, eu digo pensar a formação continuada desses professores, a seleção desses professores, não é? Na rede hoje, a gente conta com profissionais especializados para dar todo o apoio e suporte aos professores e demais profissionais da escola no atendimento desses estudantes que têm necessidades educacionais especiais e que se configuram como público-alvo da educação especial. Nós contamos com um conjunto de serviços, e esses serviços nós chamamos de atendimento educacional especializado. E aí, ele é disponibilizado, né, para os estudantes público-alvo da educação especial, considerando as suas necessidades e especificidades. Michele, que necessidades e especificidades seriam essas? Cada criança com algum tipo de deficiência tem uma necessidade e uma especificidade diferente. Como é que isso dá na prática, no dia a dia das salas de aula? A necessidade específica, ela vai com base no relatório e nas práticas aqui na vivência, tá? Então, essa criança que tem a necessidade específica na sala, ela vai ser atendida pelo AEE, que a própria pedagoga disse. O AEE é um atendimento educacional especializado, que ali nesse serviço tem que compor profissional, tem que compor a qualificação, tem que compor o material adaptado, e não é só uma sala de recurso, porque o que eu tenho visto aqui no estado de Minas é exatamente a sala de recurso no contraturno. Aquela criança vai ali para a escola e no contraturno ela vai para a sala de AEE e eles, em tese, dizem que adaptam o material. Só que a adaptação do material é o seguinte, é adaptar a matéria daquele ano da forma específica que aquela criança ela aprende. Ou seja, tem crianças que aprendem com tablet, com tecnologias assistivas, tem crianças que aprendem mais com materiais lúdicos, e isso tem que ser utilizado. Os materiais adaptados não é aumentar a letra do material, eu tenho visto isso, eles aumentam a letra e acham que está adaptando. É um serviço, é um conjunto de coisas que são trabalhadas com o corpo pedagógico,
com o corpo clínico aqui fora que atende e com a família. Inclusive o Estatuto da Criança e Adolescente diz que a família ela tem direito de participar e de acompanhar esse desenvolvimento dessa criança. E eu tenho visto também, eu recebo muitas mensagens nas minhas redes sociais com relação a essa falha de comunicação entre as famílias e a escola. A família, ela quer atenção, ela quer ser atendida e ela quer o direito dela cumprido. Ninguém está pedindo nada do que não está escrito na lei. A lei ela é clara. Por que não cumprem o que determina a lei e interpretam da forma mais adequada para a gestão? Nós precisamos que seja da forma adequada para que a criança se desenvolva. Porque lá no artigo 27 da Lei Brasileira de Inclusão, diz que a educação constitui direito da pessoa com deficiência, com todo o sistema educacional inclusivo, que é exatamente trabalhar tudo, as potencialidades, identificar ali naquele PDI como é que essa criança vai se desenvolver. Vamos fazer uma reunião com o corpo pedagógico, vamos chamar os pais, vamos chamar os profissionais daqui de fora que estão com aquela criança todos os dias fazendo o manejo das terapias. Hoje existe uma figura muito importante que é o AT, assistente terapêutico, que acompanha essa criança em outros ambientes, a não ser o ambiente de saúde. Então, ele está no consultório, ali aplicando uma técnica e leva essa técnica para a escola, demonstrando o quanto é importante a educação, a saúde, a família estarem conectadas para garantir que a inclusão aconteça de verdade. Porque se algum desses aqui não está com a comunicação afinada, aí nós teremos problema que vai parar na justiça. Na justiça. Bom, as escolas particulares também devem se adaptar, claro, a receber esses alunos com deficiência. E segundo justamente a Lei Brasileira de Inclusão, não podem, como a Michele já disse, recusar matrículas e nem cobrar mais por isso. Sobre esses assuntos, a gente conversou com a assessora de legislação educacional do Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais, Cláudia Neves San Miguel. Vamos ver o que ela diz. Apesar da gente representar em torno de 3.500 a 4.000 escolas, a gente hoje, nossos associados, em torno de 500 instituições, e essas 500 instituições, sim, essas recebem, sim, muitas orientações, muitos cursos, palestras, mas qual que é a nossa orientação em relação aos estudantes com necessidades educacionais especiais? Nossa orientação é um acolhimento à família, acolher todos os estudantes para conhecer as suas demandas, conhecer as suas necessidades específicas. E quando se trata da educação especial, o público da educação especial, nossas escolas já sabem que as matrículas são compulsórias. Então, não existe, a princípio, a possibilidade de recusa. Só que é bom ressaltar que essa questão aí da recusa ou não da matrícula, do nosso acolhimento, a gente tem uma legislação que estabelece o nosso número de estudantes por turma, independente se é o estudante com necessidade educacional especial ou não, e a gente também tem que obedecer uma metragem de uma sala. Então, nossa orientação é que os estudantes públicos de educação especial, eles têm prioridade em relação aos demais estudantes, né? A matrícula, ela tem que ter essa prioridade. Não existe nenhuma previsão de cobrança de taxa extra, né? A mensalidade é o mesmo valor para todos os estudantes, não existe a cobrança porque o estudante tem uma necessidade educacional especial. Então, a escola tem que fazer uma previsão de custo ao final do ano, quando for fazer o seu ajuste de mensalidade. Bom, ela coloca ali justamente o que a gente colocou em relação à lei. Não pode cobrar mais, não pode recusar a matrícula, mas, segundo ela também coloca, não são todas as escolas que acompanham isso enfim. O que o pai deve fazer quando acontece um caso de uma recusa de matrícula, por exemplo? A única opção é a justiça? Não, então, o primeiro passo é essa família ter uma negativa. Não é a diretora, a escola, por meio de WhatsApp, fala, olha, você não tem direito à matrícula porque a metragem da minha sala não recebe o número tanto de aluno. Não existe isso.
não pode negar a matrícula. Se a escola, as demandas que eu recebo são assim, eu tive na escola, eu mandei um e-mail para a escola falando que eu precisava de matrícula. Quando a escola ficou sabendo que era uma criança com deficiência, ela negou a matrícula, falou que já não tinha mais vaga. Então, essas justificativas de metragem e de número de alunos por sala não pode ser justificável para negar a matrícula para pessoa com deficiência. Eu já vi isso acontecer na prática, tá? Mas o que os pais têm que fazer? Pegar uma negativa formal, encaminhar um e-mail, depois ter a resposta e realizar uma demanda lá na Superintendência Regional de Ensino. A superintendência é um órgão que vai verificar a política pública, verificar o que está acontecendo, fazer uma inspeção. Aí a gente vai ter um documento. Se a superintendência não resolve, nós só temos um caminho, que é a judicialização da educação, que tem crescido muito. E tem crescido por quê? Porque a falha de comunicação. Porque a escola ela tem que cumprir a lei e ela sabe que tem que cumprir a lei. Se ela não cumpre a lei, ela é passível de receber, inclusive, indenização, pagar a indenização por danos morais, danos materiais, porque aquela criança, e eu vou dar um exemplo do que está acontecendo agora, tá? As salas, começamos a aula e as crianças com deficiência em alguns municípios não estão indo para as escolas. Por quê? Porque, segundo os municípios, não tem os professores lá contratados. Bom, mas no ano passado você já não sabia que tinha pessoas com deficiência na sua sala? Por que agora essas crianças têm que ser negligenciadas por uma incompetência de gestão? Então, nós temos que fazer essas famílias fazer uma reclamação, porque é direito. Ninguém está pedindo favor. Direito é direito. Pois é. Uma outra questão que eu acho que a gente vai começar a entrar numa polêmica boa aí é que foi colocada tanto pelas escolas públicas como pelas escolas particulares. É a questão de quem define a presença dos profissionais de apoio aos alunos com deficiência. Vamos ver a posição das escolas. A definição do tipo de serviço, ela fica a cargo da escola por meio de uma avaliação pedagógica circunstanciada, não é? Nós entendemos que nós, profissionais da educação, mediante a avaliação pedagógica daquele estudante, é que temos condições de saber qual é a intervenção, né, mais assertiva, considerando as particularidades e as necessidades específicas que ele tem. A escola é que tem autonomia de avaliar a necessidade ou não da oferta desse profissional de apoio escolar. Então, hoje, a gente já tem um outro entendimento. É um entendimento mais atual, não é um entendimento do início do advento da lei, que foi em 2015. Antes era todo aluno tem que ter um profissional e é quase que exclusividade. Então, hoje não existe, a legislação não traz nem essa questão da exclusivo, profissional para cada estudante, e nem de que a oferta é obrigatória. Bom, essa aí já é uma questão complicada, né? Porque, enfim, fala a sua posição aí, porque você acredita que não é só a escola que tem que definir isso, né? Não. A lei, ela realmente não fala o número de alunos que um apoio pode ter, tá? Então, quando a lei não fala, os decretos, né, as normativas do estado, dos municípios, eles podem fazer as regulamentações. Mas uma regulamentação, ela nunca pode ser contrária a uma lei federal. Um decreto não pode ser contrário a uma lei federal, porque ele tem a sua função. Então, no estado de Minas Gerais, existe sim um decreto que diz que o professor de apoio, ele pode ficar com até 3 crianças. Pode. Não é vai ficar. Então, se uma criança tem uma demanda específica, eu vou te dar um exemplo de um caso prático. Pessoa com paralisia cerebral, uma pessoa com autismo nível de suporte 3 e uma outra criança com autismo nível de suporte 2. Cada um com demandas específicas que necessitam de um apoio exclusivo. E aí, a secretaria fala que tem que ficar, esse profissional tem que ficar com esses 3 alunos, cada um com uma demanda maior do que a outra.
E aí, o que a família faz? Ela vai lá exigir, com base nos laudos médicos, relatórios dos profissionais e a própria família que vão participar dessa decisão. Claro que a opinião, né, que a participação da escola, do corpo pedagógico é essencial. Como eu te disse, a inclusão só vai acontecer quando todo mundo participar, quando a família participar, quando os profissionais participarem, quando a escola participar. Esse é um olhar de todos. Mas a escola, lamentavelmente, ela quer se apropriar de uma decisão que ela não tem condição de ofertar. Porque um médico ali, um psiquiatra que atende essa criança desde a época do seu diagnóstico e está vendo o desenvolvimento, o terapeuta ocupacional que trabalha os manejos, o próprio fono, o psicólogo, o corpo pedagógico aqui de fora, porque as famílias têm demandas imensas. O corpo pedagógico daqui de fora são profissionais, psicólogo, pedagogo, TO, fono. Isso para a criança dar conta de chegar na escola e conseguir desenvolver, porque tem escola que nem a EE tem aqui no estado. Então, com base na fala dela, o que diz a lei? A lei realmente não diz que tem que ser exclusivo, mas a justiça, né, a jurisprudência que nós temos hoje de decisões de diversos tribunais, e eu atuo no Brasil inteiro, nós temos decisão de juízes de que, se a criança precisar de um apoio exclusivo para ela, ela vai ter. Basta que ela tenha comprovação desta necessidade para garantir esse apoio exclusivo. Uhum. Bom, em termos de legislação, você acredita que ainda precisamos de mais algum avanço ou é aquilo que você colocou de que basicamente a legislação já se resolve, mas precisa ser colocada na prática, vamos dizer assim? Na prática que a gente precisa. Hoje, nosso maior desafio é o cumprimento da lei. Nós temos leis lindas. Lei Berenice Piana, que é a lei que foi criada para as pessoas autistas. Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146. Nós temos a LDB. A LDB já fazia menção a tudo isso que a gente está falando aqui na Lei Brasileira de Inclusão. A Constituição Federal garante o direito fundamental à educação. Então, nós temos um corpo jurídico, né, um arcabouço jurídico maravilhoso. Mas o desafio é qualificar essas escolas para elas entenderem que é muito melhor elas cumprirem o que determina a lei do que ir para um processo desgastante, moroso e que ninguém sabe o que pode acontecer. O que eu tenho para te falar da minha experiência é que quando você leva muitas provas, documentos que comprovem de fato que essa criança precisa disso tudo, desse suporte para se desenvolver, a justiça ela garante, porque sempre tem que olhar o melhor interesse da criança e do adolescente com deficiência. Perfeito. Bom, a gente está caminhando para o finalzinho. Eu queria que você deixasse justamente um recado para os pais, né, de crianças que têm deficiência, que precisam estar na escola, precisam de aprender, desenvolver as suas potencialidades. O que você diria para eles? Olha, eu tenho uma frase que você vai guardar no seu coração também, para você levar para todos os lugares, que a inclusão vire rotina. Eu quero que um dia a gente não precise ir para a justiça para garantir o que é política pública. Então, essa família tem que saber que ela não está sozinha, que tem muita gente lutando por ela, fazendo a diferença na vida dela e tentando mudar a cabeça de juiz, cabeça de diretor de escola, porque é só quando a gente tiver essa conscientização toda é que nós vamos ter uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Perfeito. Michele, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, Fernando, pela oportunidade. Bom, o Panorama de hoje termina aqui. Os principais trechos desse programa você pode ouvir em nosso podcast no portal da Assembleia ou nos principais tocadores de áudio do país. Muito obrigado pela sua companhia. Até a nossa próxima edição.